Olá, Ana Cristina. Deixa eu ajeitar aqui para ficar tudo bonitinho, tá? Minha aluna maravilhosa, Rosiane. Gente, boa noite. Meu capitão Antônio, Deus abençoe. Gente, hoje estou aqui em casa, descansando, né? Mas aproveitar esse descanso aqui no nosso quarto, né? Para trazer uma reflexão da palavra de Deus, né? Cristina, eu até quero, o capitão Antônio, se o áudio estiver muito baixo, me fale aí, tá bom? Para que eu possa melhorar, tá bom? Eu quero até trazer uma reflexão na palavra de Deus que se encontra no livro de João, tá? No capítulo de número 6, versículo 20, desculpa, 41, tá bom? Eu sei que amanhã nós temos aula. Eu estou perguntando se o áudio está bom, se o áudio que eu estou falando está bom, tá? Que eu não sei como é que está o áudio aí, tá? Eu quero que você me diga como é que está. Bom, mas independente de está bom o áudio. O Capitão Antônio acabou de dizer que está bom o áudio. Obrigado. Capitão Antônio é o nosso parceiro, irmãozão aí do peito. Mora em Tianguá, mora em Fortaleza, mora em Teresina, mora em Juazeiro, mora no nosso coração. Samuel Silva, eu vou ler aqui um texto da palavra de Deus, tá bom, meus irmãos? Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Não é este Jesus, o, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhe: Murmurais ou murmureis entre vós? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse o Pai, a não ser aquele que é Deus, este tem visto o Pai. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. O verbo está conjugado no presente, tem a vida eterna, tá? Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse, né? Na verdade, eu vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive
que vive, tá? Me enviou e eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão, ele falando dele, viverá para sempre. Ele disse essas coisas nas sinagogas, ensinando em Cafarnaum, né? Então, meu amigo Ronaldo Gondim, Deus te abençoe, né? Carlos Webel, também aí com a gente na nossa live, tá? Mandar um abraço aí para todo mundo, tá? Antes de começar aqui a nossa reflexão, Paulo Amaro, deixa eu ver quem mais. Tem muita gente na nossa live, né, aqui. Opa, estão querendo cortar a nossa live. Não corte não, tá? Deixa eu ver o que o Capitão Antônio escreveu aqui. Ficou tudo, foi preto aqui. Que miséria. Muito bem, aprender com quem realmente conhece a palavra. Deixa eu ver aqui. Opa, porque ficou, foi o contrário aqui. Não é, meu filho, é aqui. Tá, é aqui. Vamos voltar para cá. Obrigado, meu amigo Capitão Antônio, irmão em Cristo, né? Obrigado pelos elogios, tá? Bom, a palavra é o seguinte: duro é esse discurso, tá? Deixa eu virar a minha redinha para cá, para melhor ficar aqui com vocês. Duro é esse discurso. Que discurso duro, né? Esse que Jesus deu, né? Essa nossa base está lá em João capítulo 6, do versículo 41 até o 69, né? Havia algo cotidiano no ministério de Jesus, né? Os fariseus, eles estavam o tempo todo a persegui-lo, né? Tentando desmerecer a sua mensagem de forma veemente. Desta feita, os fariseus, eles buscavam desfazer a ideia de que Jesus havia descido do céu, pois ele mesmo afirmava que era, Jesus dizendo, né, que era o pão da vida que desceu do céu, tá? Os judeus realmente não entendiam o fato dele, Jesus, ter crescido entre eles, no meio deles, sendo que os próprios fariseus conheciam seus pais, conheciam José, conheciam Maria, conheciam Judas, não Iscariotes, conhecia Tiago, conhecia João, conhecia as filhas, né, as irmãs de Jesus. E agora esse que foi criado ali no meio deles, agora se declarando que desceu do céu. Aí, meu amigo, peraí. Não é muito fácil acreditar, não, né? Mas a incredulidade estava neles mesmo, realmente, de fato, né? Então, a gente vai ver no verso 44, diz que o entendimento do ministério, ou aliás, do mistério da encarnação do Filho de Deus, não pode ser entendida por um mero raciocínio humano, né? Ninguém, Jesus mesmo deixou claro, ninguém pode vir a mim, ou seja, ninguém poderia ir até ele se o Pai, né, que enviou a Jesus, não o levasse, ou convencesse, né? E ele dizia, o próprio Jesus dizia que ressuscitaria no último dia. Estava falando do terceiro dia, né? Nós sabemos que um homem chamado Nicodemos, ele era príncipe das sinagogas, né? Está lá no capítulo 3 de João, tá? Nós vamos ver que Nicodemos, mesmo sendo um príncipe das sinagogas, um homem muito importante, ele vai à noite conversar com Jesus, porque ele julgava Jesus ter muito conhecimento, e ele já chega elogiando Jesus, dizendo: olha, mestre, bem sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for contigo.
né? Então, e aí ele traz esses elogios para Jesus, mas Jesus, obviamente, ele já vai dizendo, olha, é necessário que você tenha que nascer de novo. Todo mundo, quem quiser viver, tem que nascer de novo, tá? E aí aquele homem saiu de lá vazio, não estava compreendendo qual era o real sentido do novo nascimento, né? Fato é que aquele homem veio se converter 3 anos depois, quando chegou na cruz do Calvário, que viu Jesus sendo crucificado e se lembrou das palavras que Jesus tinha dito, né? Então, a chave para entendermos isto aparece no versículo 63, né? Desse mesmo capítulo, que Jesus ele diz: o Espírito é o que vivifica, né? A carne para nada aproveita. Vou explicar melhor. Quando diz que o Espírito é que vivifica e a carne para nada aproveita, a carne aqui eu vou fazer uma exegese, tá bom? Eu vou tirar uma interpretação minha do texto, tá? Quando diz que para a carne para nada aproveita, carne aqui não é o nosso corpo, tá? Carne aqui fala da nossa vontade desenfreada, tá? Os monges da Idade Média não entendiam isso e faziam votos de castidade a ponto de se mutilarem. Daí surgiu também os penitentes na Idade Média, né? Na época da peste negra, da peste bubônica. Quem é que não lembra disso na história, né? E o Papa Urbano II manda o seu exército dos cruzados dizimar esse grupo de vândalos, né, que surgiu, tá? Então, quando a Bíblia diz, até Lutero, Martinho Lutero, dos reformadores da igreja, né? Ele também tinha entendido dessa forma que a carne para nada aproveitava, né? E aí ele se mutilava, tá? Mas Jesus está dizendo aqui que a carne para nada aproveita, né? É a nossa natureza, tá? Que é de difícil compreensão das coisas espirituais, porque na verdade são espíritos e o nosso espírito ele anseia, tem fome, por isso que o próprio Jesus disse assim: nem só de pão físico vive o homem, mas de toda palavra que procede, que saísse da boca de Deus. Então, o que alimenta a nossa vida mesmo é a palavra de Deus, tá? Então, e para ratificar isso que eu estou dizendo, o homem natural, né, ou seja, aquele que está afastado de Deus, né, ele está morto em seus delitos. Está morto. Tem nome de que vive, mas está morto, tá? Então, uma pessoa que está afastada de Deus é considerado como um homem natural. Natural. E ele está morto em seus próprios delitos e pecados. Ele não pode compreender as coisas de Deus. Não pode. Tá? Então, isso nós podemos ver também em Efésios capítulo 6, no versículo 1. Tá? E alguém que está morto, ele nunca poderia, por mais inteligente que fosse, compreender as realidades espirituais, né, que são tão maravilhosas como o da encarnação de Deus. Tá? Não confunda encarnação com reencarnar. Tá? Para reencarnar, teria que haver morte. Deus não morreu, porque Deus não morre. Deus, nós podemos entender isso em João capítulo 1, tá? Que no princípio era o verbo palavra, tá? O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, pelo verbo, a palavra. E tudo que se foi feito, obviamente foi feito por ele. Nada poderia ser feito se não fosse pela palavra. E o verbo, a palavra,
se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. A glória do unigênito de Deus. Único, gênito, gerado de Deus. A Bíblia diz em Hebreus que ele esvaziou-se da sua glória, tá? E humilhou-se, né? Ele não teve por usurpação ser igual a Deus nesse sentido, tá? E se torna humano, tá? Então esse é o mistério, esse é algo tremendo quando o próprio Deus ele encarna, ele é espírito e ele agora encarna num corpo humano, num corpo agora que Jesus agora teria sede, teria fome, sentia raiva, né, nesse sentido. Lembra lá quando ele se irou-se contra os cambistas no templo por estarem manipulando as coisas dentro do templo. Jesus, obviamente, sentia cansaço, sentia tristeza, Jesus chorou, Jesus dormia porque se sentia altamente cansado, Jesus, ele temeu a hora que ele iria passar pela morte. Ele diz ao Pai, se fosse possível, afastasse dele aquele cálice, aquele momento, tá? Mas que fosse feita a vontade de Deus. Ele mesmo diz no Getsemane, a minha alma está angustiada até a morte. Ele estava passando por uma pressão tão grande que os seus poros começaram a dilatar e ele não tinha como morrer de ataque cardíaco. Ele começou a suar gotas de sangue. E isso é o mistério de um ser humano perfeito, tá? Então, nós podemos ver que o homem natural, ele não compreende essas coisas, tá? Somente o homem espiritual. Só a palavra de Deus, né, que é Jesus, tá? Só a palavra de Jesus, que são espírito, né, que é espírito e vida, tá? Nos ensina todos os dias, ou ensinadas pelo Espírito Santo, são capazes, né, de nos vivificar, tá? Nós vivemos mortos dos nossos pecados e delitos, mas quando nós ouvimos a palavra de Deus, a palavra é como água. Ela serve para nos limpar, tá? Para nos limpar, nos regenerar, nos fazer uma nova pessoa. Por isso que a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Não é que nós vamos deixar de pecar, todos os dias nós pecamos por pensamentos, por intenções, até mesmo quando nós tentamos ou não queremos fazer o bem. Nós temos condição de fazer o bem e não fazemos, nós pecamos por omissão, né? Pecamos por omissão, tá? Mas a palavra de Deus, ela tem o poder de regenerar a vida do ser humano. Olha o que aconteceu com um publicano, uma pessoa que era inimiga do povo de Israel e aliada dos romanos na época de Jesus. Nós podemos falar de Zaqueu, um homem riquíssimo, tá? E esse homem, certo dia, ouvia falar dos milagres de Jesus, ouvia falar dos feitos de Jesus, e ele queria muito conhecer Jesus. E ele soube que Jesus iria passar na sua cidade, né? Iria passar por uma das ruas dentro da sua cidade. E aí Zaqueu, inteligentemente, ele era de baixa estatura, e Zaqueu resolve subir numa figueira. E ele sobe e fica aguardando Jesus passar. E aquela multidão ali, obviamente, Zaqueu estava numa visão, num lugar privilegiado para ver o momento em que Jesus iria passar. E Jesus, na hora que Jesus ia passando, até as pessoas riam de Zaqueu, porque riam dele porque ele era um homem rico e naquele momento ele estava procurando
ver quem iria passar e quem era Jesus, né? Então zombavam dele, né? Mas quando Jesus chega praticamente debaixo da figueira, Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, hoje convém que eu pose na tua casa. Meu amigo, aquilo ali foi um escândalo para os judeus. Eles começaram a perguntar: de onde Zaqueu conhece Jesus? De onde Jesus conhece Zaqueu? Como é que pode? E aí, Zaqueu, desce depressa daí. E Zaqueu, sem entender muita coisa, desceu. E ficou muito alegre e conduziu Jesus até a sua casa, uma casa muito rica, diga-se de passagem. E quando Jesus chega lá, Jesus começa a discursar, né? Muitas pessoas estiveram na casa de Zaqueu naquele dia. E Zaqueu, aquela palavra que Jesus disse, tocou em Zaqueu. Foi a palavra de Jesus, como diz o escritor de Hebreus, no capítulo de número, se não me falha a memória, capítulo 4, versículo de número 12. É 12 ou é 13? Um desses dois, tá bom? Eu tô meio enferrujado com relação a guardar capítulos e versículos. Isso tem que estar lendo a Bíblia demais, tem que estar lendo a Bíblia direto para poder guardar capítulos e versículos, tá bom? Mas eu sei que é no capítulo 4 e deve ser no capítulo 12, que diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes que penetra sobre ossos e medula, e ela vai até a divisão da alma e do espírito, e ela é apta para discernir atos, pensamentos e intenções do coração do homem. Meu amigo, o que é isso? A palavra de Deus, ela tem condições de ir até a divisão da alma e do espírito, entre ossos e medula. Peraí, meu irmão, é brincadeira um negócio desse. Então parece que quando Jesus falou, a palavra foi lá dentro, né, do nosso querido Zaqueu, a ponto de haver ali uma conversão de forma imediata, a ponto de que quem deu esse próprio testemunho foi o próprio Jesus, porque Zaqueu, ele disse na hora, ele disse, eu darei metade da minha riqueza aos pobres. E se porventura eu vou olhar direitinho, eu vou fazer as contas, se eu tiver defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Meu amigo, aquele homem entendeu que a riqueza maior estava no reino dos céus. A grandeza, a glória dos homens, o poderio, os holofotes, a mídia não poderia dar algo eterno. Oh, meu amigo, aleluia! Ele entendeu o que é o mistério, por isso que Paulo. Eita glória! Por isso que Paulo diz assim: eu não me envergonho do evangelho, pois ele é poder, poder de Deus para todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois para gregos, gentios. Então o evangelho é poder, poder de Deus, tá? Então, e aí Jesus vai dar um testemunho diante de todos. Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa. Então, isso significa que antes de Zaqueu ter o um encontro com Jesus, Zaqueu não tinha salvação. Não é eu que estou dizendo, eu não tenho direito de julgar a ninguém, tá? Mas eu estou dizendo que o próprio Jesus está dizendo: hoje veio salvação a esta casa. Então, Zaqueu, muito alegre, ficou muito alegre ali, né, com aquela declaração do próprio Jesus. Então, são essas palavras
Eu sei que eu preciso melhorar muito, mas estou ainda pedindo a Deus misericórdia, graça, para continuar é, influenciando outras pessoas, sendo uma pessoa melhor, né? Porque, afinal de contas, a vida do cristão, independente, é, independente da sua classe social, a vida do cristão, você que se denomina cristão, tá? A sua vida aqui na terra é uma vida para você glorificar a Deus através da sua vida. Como? Trazendo um bom testemunho, né? Dando bom testemunho. E esse bom testemunho é diante dos homens mesmo, né? Não vivendo uma vida de hipocrisia. O que é uma vida de hipocrisia? É não condizer com aquilo que você diz que crê, diz que você prega e não vive, né? Você fala e não vive. E agora eu estou me lembrando de meu pai. Meu pai, eu dizia, papai, eu posso dar uma fumadinha aí? Ele disse, isso não é para criança, não. Isso não presta, não. Isso aqui mata o povo, tá? E eu disse, mas o senhor não fuma, meu pai? Aí ele disse, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Era hipócrita. Era hipocrisia, tá? Então, a palavra de Deus, a palavra de Jesus, ela tem esse poder de restaurar as vidas das pessoas, de tornar as pessoas melhores. Eu não estou dizendo que outras religiões não fazem isso, não estou dizendo isso. Não estou afirmando de forma nenhuma isso. Eu estou dizendo para quem crê na Bíblia, para quem é cristão, tá? Então, a segunda objeção dos judeus era o fato de que Jesus ter dito ser a carne, o pão que desceu do céu. Eles mortos em seus delitos e pecados, eles, claro, obviamente, não compreendiam a verdade sobre a questão do sangue que seria derramado para a remissão dos pecados e seria oferecido a vida ao mundo, né? A ressurreição de Cristo mostraria a confirmação desta verdade. Então, eles não compreendiam que quando Jesus foi conduzido, né, para a cruz, Jesus foi dilacerado, teve sua carne toda dilacerada. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, que ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele, como uma ovelha muda, não abriu a sua boca, foi levado até o matadouro. Então, ele deu a sua vida, a sua carne, para que nós tivéssemos vida, e o seu sangue, não era para nós bebermos seu sangue foi esvaziado, todo ali na cruz. Uma prova diz que um centurião, para provar que Jesus tinha morrido, ele pega uma lança e fura do lado de Jesus. Quando ele fura, nenhuma gota de sangue sai, a não ser água. Por quê? Porque Jesus tinha derramado todo o seu sangue ali na cruz do Calvário, né? Então, no versículo 52, aparece a terceira objeção dos fariseus, que seria, como poderia esse dar-nos a comer a sua própria carne? A resposta é espiritual e não material, é óbvio, né? Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne, né? Então, carne e sangue significa a plena humanidade de Jesus, né? Comer a carne significa assimilar a vida de Jesus, vivê-la em nós agora, né? Caso contrário, não somos participantes dele também. Se nós negarmos que Jesus não veio em carne, nós estamos igual aos gnósticos que vieram na época de Paulo, que negavam a encarnação de Jesus, né? Então,
E Jesus prova isso porque se você for no túmulo do Padre Cícero Romão Batista em Juazeiro, está aqui em Juazeiro do Norte, né? Está escrito: jaz resto mortal do Padre Cícero Romão Batista. Se você for até a Índia, lá está: jaz resto mortal de Siddhartha Gautama, o Buda. Se você for lá em Meca, lá está jaz mortal de Mohammed, né? Não toque agora não, meu filho, que eu estou numa live, né? Tá lá os restos mortais de Mohammed Aula, Maomé, né? O líder dos muçulmanos. Então, todos esses homens que influenciaram a humanidade com as suas práticas religiosas, né? Todos eles morreram, tá? Mas se você for em Jerusalém, está escrito lá no túmulo aonde ele foi enterrado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. O único que desceu à sepultura e saiu dela para nunca mais voltar, certo? Ele é o Senhor da morte e o Senhor da vida. Ele, quando ressuscitou, em Mateus capítulo 18, ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Tudo agora é com ele. Tudo é em torno dele. Tudo é para ele. Todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Simples assim. Queira você acredite, queira você queira ou não, ele é o Senhor de todas as coisas, né? Então a ressurreição é um marco na história, é a esperança de que nós podemos, toda a humanidade pode ter vida, é toda a humanidade. Não é só classe A, B, C ou D, não. É toda a humanidade pode, se assim quiser, ter a vida eterna. Quem escolhe é você, não é Deus, não. E aí eu quero até te desafiar. Deus não tem esse poder. Olha aí, rapaz. Deus tem todo o poder e não tem poder para isso. Opa, cuidado que não derruba aqui. Deus não tem poder para isso, tá? Porque ele respeita o seu livre arbítrio e o meu também. É se eu quiser. Eu dobro o joelho se eu quiser. Eu falo com ele se eu quiser. É se eu quiser. Ele não me obriga em nada. É tanto que ele diz: não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito. Então, por isso que Paulo vai dizer: meus amados, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Mas eu vou dizer uma coisa para você, meu amigo. Ainda se não existisse essa questão de céu, de inferno, se não existisse nada disso, o cristão, aquela pessoa que agora procura ter uma diferente, ele vai viver muito mais do que uma pessoa que entregou as suas vidas à dissolução. E eu aqui não estou condenando ninguém. Eu estou dizendo que a probabilidade dele viver mais é maior do que a pessoa que passa a noite em claro, ingerindo álcool, usando drogas, correndo o risco de pegar uma doença sexualmente transmissível e encurtar a sua vida e contaminar até outras pessoas. A probabilidade é maior de você viver mais e ter uma qualidade de vida melhor. Se eu tiver errado, me corrija, por favor. Eu também sou humilde para receber a correção dos nossos amigos, né, internautas, né? Mas a ressurreição, quando Paulo diz: mas porque ele ressuscitou, nós temos esperança, né? A nossa esperança está na ressurreição de Cristo,
Por isso que Paulo vai dizer: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Né? Aonde está a força do pecado? Porque a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, intermédio de Cristo Jesus, que nos dá vitória, né? Através da morte e ressurreição de Jesus. Então, mas se você acha que esta mensagem, né, assustou apenas os fariseus da época, você está totalmente enganado, né? Está totalmente enganado. O versículo 60, ele nos revela que muitos dos seus discípulos, dos seus próprios discípulos, né, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso. Quem é que pode ouvir? Sabe o que é isso? E aí eu vou bater agora nos meus irmãos, tá? Que dizem ser evangélicos, tá? Eu não estou julgando, eu estou dizendo que diz ser evangélico. Afinal de contas, hoje tem igrejas para tudo quanto é gosto, tá? Tem igreja que gosta de bater palma, outra não gosta. Tem a igreja que você bota tatuagem, tem outra que não bota. Tem a igreja que você casa com homem, homem com homem, mulher com mulher. Tem a que não tem, né? Tem a igreja que você vai totalmente nu, né? Tem igreja de todo quanto é gosto, tudo quanto é jeito. Isso, igrejas denominadas cristãs, tá? Não estou falando de outras religiões, tá? Estou falando de igrejas que pregam o evangelho de Cristo, tá? Estou falando unicamente das igrejas, vou repetir para não ter direito de resposta. Estou falando de igrejas que professam a fé exclusiva em Cristo Jesus, Deus e o Espírito Santo. E mesmo assim, há uma diversidade enorme de igrejas que creem de formas diferentes e de costumes diferentes, tá? E aí, muitas vezes, a igreja está pregando a palavra de Deus e aí o pastor está ali trazendo uma doutrina, que é ensinamento, e a pessoa se ofendeu com a doutrina, disse: não, eu não concordo com essa doutrina, eu vou procurar uma igreja que não tenha doutrina, que não tenha disciplina, que não ligue para, afinal de contas, que não fale nos meus pecados. Falar que adulterar é pecado, falar que beber é pecado, que fumar é pecado. Eu não gosto de igreja que aponta isso aí, não. Eu gosto de igreja light. E você vá, cante o louvorzinho, depois do louvor tem uma mensagem, e a mensagem tem que ser light, né? Só falando dos milagres de Jesus e que você vai receber a chave de um carro novo, que você vai receber a chave de uma casa nova e que você vai ser muito abençoado na sua vida, né? Aí essa aí você vai, né? Beleza. Esses discípulos de Jesus aqui estavam nesse naipe. Jesus estava trazendo um ensinamento seu e do Pai, e o povo de fora, os fariseus, que eram inimigos de Jesus, não concordaram, mas foi só eles que discordaram de Jesus? Os próprios discípulos, né? Tá? Os próprios discípulos de Jesus. Disseram: duro é esse discurso, quem é que pode ouvir? Verdadeiramente, o evangelho do Senhor Jesus não é algo colorido. Essa é a verdade, né? Até mesmo porque eu quero até abrir um parêntese aqui. Tem muita gente que vê um arco colorido no céu, aí diz: ah, olha o arco-íris de Deus. Que arco-íris de Deus? Eu não conheço na Bíblia como arco-íris de Deus, não. Eu conheço na Bíblia como arco de Deus. Que Deus estabeleceu aquele arco justamente como uma aliança, um sinal de que nunca mais enviaria dilúvio sobre a terra. E de onde veio essa palavra arco-íris de Deus?
Essa palavra aí foi os homens que criaram, porque na verdade Íris é o nome de uma deusa grega, tá? É uma deusa da natureza, da fertilidade na Grécia Antiga. É só você pesquisar mitologia grega, querido. E aí agora colocar como o arco-íris de Deus. E aí tem algumas pessoas aí que pegam as cores do arco de Deus e coloca como bandeira de suas militâncias para trazer os seus direitos. Eita, que o negócio, eu faço só me abrir com as coisas. Mas vamos voltar para cá, viu? Vamos voltar para cá. Então, não é nada colorido, não, meus irmãos. Todas as vezes que alguém procura tornar este evangelho atraente, acaba por desfazer a sua essência, tá? Porque a verdade, irmão, a verdade tem que ser dita. Não é fácil ser crente mesmo, não. Não é fácil aceitar Jesus mesmo, não, e viver uma vida. O mundo, diga-se de passagem, é muito bom e atraente. Eu seria um hipócrita, mentiroso, safado, se eu dissesse que o mundo não tem nada de bom, de belo, de prazeroso para nos oferecer. Eu estaria mentindo. Só que é uma alegria passageira, passa muito rápido. E depois, meu amigo, a eternidade, ela vai te cobrar. Ela vai te cobrar. Sem falar do que você planta aqui, você colhe, tá? Então, viver uma vida de evangelho realmente não é fácil, porque Jesus diz: quem quiser, não é todo mundo que quer, não. Quem quiser vir após mim, o verbo estava no futuro, né? Depois que ele ascendesse aos céus, né? Subisse. Quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, tem que haver renúncia. Você tem que deixar de fazer aquilo que a sua carne mais gosta, que dá prazer, né? Então, realmente, isso não é fácil. É uma luta diária. E é uma luta entre a carne e o espírito, a nossa carne querendo, e você não posso, e outra hora ou outra, você acaba cedendo, e você sabe que errou, você sabe que pecou, e você sabe que tem que procurar voltar atrás, voltar aonde você caiu, se arrepender e continuar a jornada. O bom é que enquanto você está vivo, você tem essa liberdade diante de Deus, porque ele pagou o preço na cruz do Calvário pelos nossos pecados. É o que Paulo vai dizer em Romanos. Paulo vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco, sendo que Cristo morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores. Rapaz, que coisa maravilhosa. Sabe o que quer dizer esse versículo? Claro que o que eu vou falar aqui, isso é uma linguagem humana, tá? Para você entender melhor. É uma linguagem humana. Chamada na teologia de antropopatia, tá? Eu vou trazer uma linguagem, um exemplo de Deus como uma linguagem humana. Chama-se antropopatia. Então, é como se Deus dissesse assim: eu não tenho certeza se quem é que vai me aceitar ou não como Salvador, mas via dar dúvida eu vou deixar pago aqui a conta deles. Mas claro que ele já sabia, ele sabe de todas as coisas. Sabia não, sabe, né, de todas as coisas. Então o evangelho, ele não é muito atraente, acaba por desfazer. Se você quiser trazer, deixar ele atraente, você vai tirar a sua essência. E aí, não estou criticando aqui outras igrejas, mas essa coisinha de você
tá no meio do carnaval e montar um bloco também de carnaval para você, com pretexto de ir lá e tá aqui um folhetim, aí de vez em quando o cabo olhar negona lá com o Forebs de fora, aí você não vai olhar, meu irmão? Como é que pode um negócio desse? O negócio é trazer. Não, vamos aqui botar aqui dentro da igreja uma boate gospel, que é para atrair aqui a molecada e tal. E aí, com pretexto, não é melhor que eles estejam aqui do que estar lá no mundão? E aí eu faço uma pergunta para vocês. O evangelho, ele nunca precisou de subterfúgios do mundo para atrair as pessoas, né? Para atrair pessoas. O evangelho, ele tem o poder de nos redimir, tá? De nos saciar, tá? Eu já estou perto de terminar a live, que eu sei que tem muitas pessoas cansadas, né? Por conta do horário, mas quando você lê o Salmo, deixa eu tentar me lembrar aqui, Salmo 23, quando você diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o hebraico, esse salmo foi escrito em hebraico, numa língua hebraica, e não em português, tá? Traduzir para a nossa língua, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Dá uma conotação de que se o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Eu posso estar deitado aqui nessa rede o dia todo, a semana inteira, e Deus vai mandar toda a riqueza para mim, carro, tudo, não vai faltar nada. Não é assim? Errado. Essa concepção está errada de quem traduziu para essa forma. O original hebraico diz assim: o Senhor é meu pastor e de nada. Olha como muda a conotação. O Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Isso quer dizer que só em eu ter Ele como meu pastor, eu supro as minhas necessidades nele. E aí eu me lembro do que Jesus diz em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as outras demais coisas vos serão acrescentadas na sua vida. É diferente. A vida do cristão é viver pela fé realmente, né? Então, essa questão de evangelho light, meu irmão, atrair o povo, rapaz, não sei não. Tá, Mas, fato é que os próprios discípulos de Jesus, muitos não seguiam mais a Jesus, né? É, acabaram se afastando de Jesus, né? Muitos daqueles discípulos. E aí Jesus chegou para os 12 e disse assim: e vocês não querem ir também não com eles? E aí todos baixaram a cabeça. E aí Pedro disse assim: para onde iremos nós, Senhor? Só tu tem as palavras de vida eterna. Oh, aleluia! Pedro foi muito bem-aventurado nesse exato momento. Só Jesus tem as palavras de vida eterna. Guarde essa palavra essa noite. Jesus tem uma, uma obra radiante, grandiosa na tua vida. Na sua, Jackson, viu? Na sua, Iata Anderson Magalhães Bezerra, meu amigão desde a infância, né? Tem me acompanhado, a minha trajetória da minha vida, né? Mariane Pereira, Deus te abençoe também, tá? Simone Paulucci também, Deus te abençoe, tá? Nazaré Leite também acompanhando a nossa live, tá? Deixa eu ver quem mais aqui. Opa, deixa eu baixar. Cícero Cosmo também, Wellington Costa, Wellington dos Santos, Tatiane Wagner também acompanhando a nossa live, Célio Soares,
Muita gente, né, acompanhou a nossa live aqui. Samuel Gomes, tá? Ricardo Lima também acompanhou a nossa live, tá? A Mary Gonçalves, tá? A Edilânia Mourato também, nossa nova irmã convertida, tá? Na verdade, ela se reconciliou com Deus, né? Nosso amigo Orlando Lopes, tá? É, a Simone Oliveira também, tá? Reinaldo Gonçalves de Carvalho, Cícera Andrade também nos acompanhando, Terezinha Maria, Ailton Alves também, meu primeiro pastor aqui em Jauá, é, Antônio Neto Matias, tá? Deus te abençoe de uma forma poderosa. Ailton Reis também. Deixa eu ver quem mais. Olha, rapaz, muita gente, né, na nossa live. Célia Silva. Gente, só tenho a agradecer a vocês e quero fazer uma oração por vocês. Por vocês não, por nós, né? Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer por cada uma dessas pessoas que se fizeram presente nessa live e por aqueles que irão assisti-la depois, né? Que a tua palavra possa falar de forma direta, né, os nossos corações, para que nós possamos ser pessoas melhores. Nos dá uma noite abençoada, nos livra da angústia da alma, a depressão, nos livra da influência do diabo, né? Abençoa os nossos trabalhos, os nossos empregos, as nossas esposas, nossos filhos, os nossos maridos, né? Dá-nos uma noite com um sono reparador, né? E assim nos guarda das investidas do diabo. Assim nós te oramos, meu Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Meu amigo Gilson Rocha, tá? Deus te abençoe. Muito obrigado a todos por essa live. E eu vou ficando por aqui. Em nome de Jesus eu agradeço.